E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Leandro, eu sou aqui da T12, da Medicina Unidade, aqui no interior de Santa Catarina. Sou então da quinta fase, estamos agora na unidade curricular 1, sobre dor. A SP é Situação Problema 1, Passando Mal, onde é o caso da Dona Carmen. A Dona Carmen, ela acabou se queimando com o ferro de passar roupa, teve um arco reflexo, foi para trás, bateu o ombro, o que gerou muita dor. Hoje o nosso objetivo é conceituar a dor, descrever os tipos de dor. Claro que o nosso foco sempre está no nosso paciente, no caso seria a Dona Carmen, mas a gente está agora focando então em como que esse mecanismo ocorre. Os meus vídeos aqui eles vão explicar um pouco mais detalhadamente como isso realmente funciona dentro da nossa cabeça. Então, conceito 1, objetivo 1, conceituar dor e descrever os tipos de dor. Então, a dor, segundo a Associação Internacional do Estudo de Dor, lá em 2020, colocou que é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a ou semelhante àquela associada a dano tecidual real ou potencial. Então, a dor ela é essa experiência sensorial e emocional. Não é, vamos dizer assim, só o processo de transdução dos sinais interpretados pela nossa mente. Isso a gente já colocaria mais para a nocicepção. Agora, a dor, ela vai falar sobre todo o conjunto, tanto daquilo que o nosso cérebro percebe, quanto do componente do componente social que a gente tem, por exemplo. Já foi provado que pessoas que estão realizando coisas em grupo, tipo academia em grupo, academia com mais de uma pessoa, ela se força mais e tem menos, vamos dizer assim, tem menos sensibilidade à dor, até colocando mais peso, tudo motivado também pelo nosso emocional. Então é a soma de tudo isso que vai gerar a dor. Um ponto muito legal, né? É como o Heráclito tinha falado, tu não tem como entrar no mesmo rio duas vezes, porque tu não é mais a mesma pessoa e as águas do rio não são a mesma. Então toda dor que você tem, ela é diferente uma da outra. Às vezes porque no dia você tá com mais frio, às vezes o dia é um pouco mais quente, isso já vai mudar a tua percepção de dor. Tudo realmente culmina de que é um processo, né? Às vezes a gente sente mais, às vezes a gente sente menos. Tem dias que a gente está mais emotivo, tem dias que não estamos. Então, entender que a dor ela é sempre diferente e a gente sempre tem que respeitar, porque cada pessoa tem um limiar de dor próprio. A gente não pode chegar num paciente depressivo que a gente sabe que já sente mais dor pela própria fisiopatologia da doença e achar que ele vai conseguir lidar com um monte de problemas que nós estamos acostumados a lidar. Não falando que eles são diferentes do que nós, mas eles possuem uma patologia por base que, querendo ou não, tornam até a vida um pouco mais triste. O nosso objetivo, até como o nosso juramento, é levar o conforto sempre, né? Às vezes a gente não consegue curar, às vezes a gente não consegue fazer muitas coisas, mas confortar e aliviar o paciente é a nossa missão como médico aqui. Então, eu sempre gosto de buscar a etimologia das taxonomias que a gente possui. Eris era a deusa das maldades, vamos dizer assim, lá no passado. Era a deusa da ruindade. Ela teve uma filha chamada Augia, e Augia vinha dos males que faziam os homens chorar. Então, Augia depois foi se mudando para chegar ao conceito de dor que a gente tem, porque a dor faz o homem chorar, vamos dizer assim, né? Então, sempre que a gente vê algia, então vamos dizer assim, analgesia, coisas, tudo isso relacionado, tipo, enfim, neuralgia, tudo isso vai querer remeter à dor, no caso, né? E a estesia, ela já vai ser mais na questão de sensação, de percepção. Então, hiperestesia, eu sinto muita dor. Hipoestesia, eu sinto menos dor. E dor vem de dolor, lá do latim, que quer dizer o quê? Sofrer, sentir dor ou lamentar. No inglês, pain vem de poena, que era sentir pena de alguma pessoa. Então, só colocando alguns conceitos que são importantes, nocicepção seria todo esse processo neurofisiológico que acontece para a percepção de dor e como a dor ela funciona no nosso cérebro. A dor, toda aquela soma de fatores que a gente falou antes. Nociceptores são os receptores aferentes, principalmente dos espinotalâmicos, né? Que vão estar relacionados com a percepção de dor. A gente tem vários tipos de receptores, mas o nosso receptor é aquele que vai carregar a dor.
Hipoestesia, então, menor sensibilidade a um estímulo. Anestesia, então, seria sentir, não sentir o estímulo, no caso, então, essa ausência de sensibilidade. Anestesia dolorosa, sensação dolorosa em uma região anestesiada. Às vezes você faz um procedimento com, por exemplo, lidocaína, mas quando você vai muito fundo em uma região onde não foi totalmente anestesiada, ou mais profundo, onde, por exemplo, o músculo não foi anestesiado, você sente dor na região, por exemplo, abaixo do onde foi anestesiada. Alodínia, que basicamente é quando você tem alguma modificação no teu sistema nervoso central ou periférico e você começa a, vamos dizer assim, a sentir dor em estímulos que não eram para sentir dor. A gente vai abordar mais para frente que às vezes a via do tato e da propriocepção pode, querendo ou não, ser interpretada como dor em casos de dor neuropática. Então a gente vai explicar um pouquinho mais depois, né? Hiperpatia, então, resposta explosiva e frequentemente prolongada a um estímulo, então muita dor. Parestesia é uma sensação anormal. Quem já tomou betalanina para um estimulante para o treino, para academia, sente aquela queimação. Não é nenhuma queimação, mas é um negócio assim, umas coceiras na mão. Aquilo ali não necessariamente é desagradável, porque às vezes aquilo ali até te dá mais vontade de treinar. Aquela coceira te dá, é que nem o mico, acho que é pó de mico, né? Pó de leão, cara, esqueci macaco. Pode, sei lá, esqueci o nome. Mas ele também está relacionado com essa coisa de não é desagradável, mas é uma sensação estranha. Muito comum o que? Na neuropatia diabética. Agora, a desestesia seria toda a sensação anormal que a gente tem, que é desagradável, sempre é desagradável. E diferenciando anestesia de analgesia, anestesia é quando eu não tenho sensibilidade, então ausência de sensibilidade. Mas analgesia é como se eu tivesse pegando o mixer do meu Windows lá do volume e diminuindo ele. Eu não tenho a cessação completa do estímulo doloroso, mas eu tenho uma diminuição do estímulo doloroso. Agora, a dor nociceptiva é toda dor que a gente vai, por exemplo, assim, de um machucado que a gente tem. Então, acomete o sistema nervoso somatosensorial, é ativado os nossos receptores, vai gerar uma dor. De começo, uma dor rápida e pode gerar, se o estímulo for intenso, às vezes uma dor prolongada, no caso, uma dor crônica, né? Pode dizer que é a soma da dor somática e a dor visceral, que eu vou estar explicando depois. Agora, a dor neuropática, ela está relacionada com uma lesão, que tanto pode ser no sistema nervoso central, quanto também no sistema nervoso periférico. E com o que isso está mais relacionado? Estímulos prolongados ativam vias diferentes, ativam toda uma modificação pela neuroplasticidade que nós temos em nosso cérebro, e por conta disso intensificam o estímulo doloroso. Então, basicamente, as dores neuropáticas, elas vão ser por esse estímulo contínuo que a gente vai ter de lesão, por exemplo, aos nossos receptores, às células da glia, os astrócitos, por exemplo, entre outros. Por exemplo, o açúcar, no longo tempo, descontroladamente, gera as neuropatias diabéticas, afetando os nervos, causando a destruição não vou dizer destruição, mas modificação nos axônios, nos corpos axonais, e isso vai gerando a parestesia, vai gerando a desestesia, entre outros sintomas. Agora, a dor nociplástica são aquelas dores que a gente não entende de onde é que elas surgem. Por exemplo, na síndrome do intestino irritável e da fibromialgia. Muito é conectado com o cérebro, muito é conectado com o sistema humoral da pessoa também. Mas a gente não consegue definir de onde é que vem. A gente só sabe que o limiar de dor desses pacientes é menor. E agora a mista, que é quando tem mais de um tipo de dor somada a uma só. Agora a gente vai entrar em dois conceitos que são muito importantes. Quando a gente falar um pouco mais de via, isso vai ser mais elucidado. Mas basicamente nós temos dois tipos principais de dor. A dor rápida, aquela dor aguda e localizada. Por exemplo, eu recebi uma picada, por exemplo, de um mosquito. Foi bem naquele local, eu sinto aquela dor bem localizada. O que que vai ter de diferente dessa dor para dor lenta? O tipo de fibra que vai estar relacionado com isso é uma fibra que tem bastante mielina, que é a fibra A delta. Podem ver aqui, ó,
que ele tem bastante mielina aqui em volta. Essa mielina faz uma condução maior. Olha só, faz essa condução aqui. Tá vendo que ela é bem, ó, vamos dizer assim, é íngreme isso daqui. Por quê? Porque é rápido essa ação. A sua velocidade de condução das fibras A delta é de 5 a 30 metros por segundo. Então a gente tem uma resposta muito rápida a essa dor. É aquela primeira dor quando a gente bate ou alguma coisa assim. Mas a gente também tem as fibras que não são mielinizadas, que são as fibras do tipo C. Se vocês forem observar por esse gráfico, as fibras de tipo C, elas estão relacionadas com a dor crônica. Por que com a dor crônica, né? Até explicando isso pelos neurotransmissores que elas produzem. Essas fibras A delta, desculpa, elas são responsáveis por produzir glutamato. O glutamato, o tempo de ação dele no sistema nervoso é muito rápido, é cerca de milissegundos. Por conta disso, ele rapidamente vai ser degradado e não vai mais ter o estímulo. Agora, as fibras do tipo C, elas são responsáveis por produzir substância P e também uma parte de glutamato. Então, mesmo aqui a gente já pode ter o início de uma dor lenta, no caso. Mas a substância P, o que que acontece? Ela vai se acumulando e vai despolarizando o neurônio de forma contínua. Além disso, vai diminuindo o limiar de dor, vai aumentando a dor com o tempo também. Mas isso eu explico depois em aulas futuras. Agora, uma dor que é muito importante também é a dor referida. A dor referida mais comum que a gente conhece no dia a dia é a dor do infarto, vamos dizer assim, né? A pessoa tem um infarto, aqui ó, relacionado com o coração, é aquela dor que vai subir aqui do coração, vamos dizer assim, tá subindo, vai vir aqui pro pescoço, vai dar aquela parestesia, aquele formigamento, pode dar nas costas também, e pode também pegar o membro superior, pode ir para os braços. Mas de onde é que tem essa dor referida? O que que ela é? Basicamente, o tecido que foi criado lá dentro nos períodos de embriologia, lá então bem no começo do nosso desenvolvimento, o mesmo tecido, então as fibras que foram desenvolvidas, as fibras sensitivas que foram desenvolvidas do coração, elas partilhavam do mesmo grupo de fibras que inervam a pele dessa região. Então, pela questão embrionária, eles recebem, vamos dizer assim, esses estímulos de forma igual, são processados e às vezes pode ter, por exemplo, ah, uma misinterpretation, então eles podem, por exemplo, ser mal interpretados e aquela dor ao invés de dar no coração, dá na pele. Isso até é uma forma pra gente meio que assim, ó, meio ficar menos preocupado, porque se fosse uma dor direta no coração, nós ficaríamos muito mais preocupados do que uma dor no ombro, vocês concordam? Então tem isso também, o nosso corpo ele tenta nos enganar. Mas tem um outro caso que logo eu vou falar para vocês que também é um pouco mais preocupante do que isso, que é o caso da dor visceral. A dor visceral, ela é um pouco mais complicada. Por quê? O que que acontece? Tem algumas vísceras que são insensíveis. Por exemplo, os alvéolos pulmonares são insensíveis e é por conta desse motivo dos alvéolos serem insensíveis que tem gente que fuma. Porque querendo ou não, você está agredindo você está agredindo teus alvéolos, fornecendo a fumaça, fornecendo além todas as outras substâncias, muitas substâncias que às vezes a gente nem sabe o que, que tem lá, que vão querendo ou não, vamos dizer, necrosando com o passar do tempo e criando tecido elástico, tecido fibroso no coisa. Mas o que acontece? Os alvéolos eles não sentem essa dor. O que vai sentir de verdade vai ser a pleura, então aquilo que está ao redor do pulmão. Outros tipos de dor visceral que a gente tem que ver, é aquela isquemia. Por exemplo, eu tô no meu intestino ele do nada para de receber sangue, às vezes por um tumor que cresce e não deixa mais passar o sangue naquela região. Vai começando a necrosar aquelas células então necróticas vão começar, por exemplo, a liberar o seu conteúdo intracelular, e esse conteúdo intracelular ele vai começar a fazer o quê?
estimulação dos nociceptores ao redor, vamos dizer assim, ele começa a fazer uma estimulação difusa das fibras que inervam essa região. Nós também temos estímulos químicos, por exemplo, o suco gástrico ele pode sair e ir para outra região, por exemplo, ir para o duodeno, ir para o jejum, e a gente sabe que ele é para ficar no estômago. Então, às vezes pode gerar esse dano também. Espasmos de víscera oca, que é a oca, vamos dizer assim, a víscera meio que entra assim, por exemplo, estenose em ampulheta, vamos colocar, não é uma víscera oca, acredito, né? Mas a estenose, ela tá fazendo um espasmo, e isso pode fazer o quê? Ativação dos nociceptores, ativação dos receptores que estão relacionados com o movimento. Então pode deixar mais ativados aqueles nociceptores e gerar despolarização contínua, tendo essa dor visceral. Agora, nós também temos dor parietal causada por uma doença visceral, que basicamente o meu apêndice aqui, ó, a gente vê que a gordura ela não tá com aquele aspecto normal, ele também tá aumentado de tamanho, tem um borramento aqui dentro, tanto borramento aqui fora quanto a borramento aqui dentro, a gente tem um quadro de apendicite aguda aqui. Então, todo aquele conteúdo o conteúdo, vou dizer assim, ó, o pus ali dentro, por exemplo, pela apendicite aguda vai ser liberado para dentro da cavidade retroperitoneal, e todo aquele conteúdo, então todo aquele pus, ele vai começar a fazer a estimulação na cavidade peritoneal, um monte de ativação de nossos receptores. Só que essa dor ela foi causada primariamente pelo quê? Pela apendicite aguda, que estourou, vamos dizer assim, estourou o apêndice da pessoa, então necrosou o apêndice da pessoa e foi liberado para dentro da cavidade. No caso, gerando então a dor parietal. Nós temos também as dores psicogênicas, que basicamente são dores que são criadas, não vou dizer que são criadas, né? Mas são muito relacionadas com o humor da pessoa e com a forma como ela vê o mundo, a forma como ela age. Pode ocorrer sem lesão ou doença identificável, pode ser persistente e difusa, entre essas coisas, né? É muito relacionado com o humor da pessoa. Então é isso, pessoal. Do tipo de conceituar dor e diferenciar os tipos de dor é isso. Eu espero que esse ambiente aqui ele seja um ambiente de aprendizado para todo mundo. Então, se eu falei alguma coisa de errado, se você tem alguma visão diferente sobre o assunto, eu gostaria que você comentasse aí, deixasse o comentário para que cada vez mais pessoas possam vir aqui, pessoas que fazem o tutorial, porque a gente sabe que às vezes uma semana para estudar inúmeras páginas de livros, inúmeras referências é pouco tempo, e a gente entregar sintetizado às vezes alguns objetivos pode ajudar muito umas pessoas, principalmente aqueles, a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, aqueles que estão ralando, pessoas que trabalham no meio da faculdade. Então, que seja um ambiente de bastante acolhimento e que a gente realmente possa evoluir, que a nossa geração de médico melhore, porque esse é o futuro. Nós temos que nos ajudar porque são os pacientes o nosso foco, sempre serão o nosso foco. É isso.